Graça e paz. O texto trabalhado hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 20, do versículo 17 ao 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Nesses dias de pandemia, algumas pessoas amigas que gostam muito de viajar têm reclamado e falado sobre a expectativa de voltar a viajar. Viajar é algo muito bom, mas nem toda viagem pode ser classificada como muito boa. O texto bíblico fala da última viagem de Jesus com seus discípulos. O destino era Jerusalém. Porém, o roteiro da viagem não era algo tão atrativo aos olhos dos discípulos, mas eles o acompanharam. É muito difícil conceber como os discípulos receberam tais pronunciamentos de Jesus, o impacto e a confusão que tais pronunciamentos provocaram em suas preconcepções messiânicas. Afinal de contas, para os judeus, o Messias era alguém que deveria estabelecer o seu governo, derrotar os inimigos, promover a paz e prosperidade do povo judeu. E agora, Jesus vem com essa conversa de prisão, crucificação, morte e ressurreição. A passagem paralela de Lucas nos revela que os discípulos não compreenderam o que Jesus estava dizendo. O verdadeiro sentido da fala de Jesus estava como que encoberto para eles. Por vezes, isso também acontece conosco. Não conseguimos entender o que Jesus está dizendo. Os sentidos das palavras estão como encobertos diante de nós. A semelhança dos discípulos, a nossa falta de compreensão das palavras de Jesus está diretamente ligada com as nossas preconcepções evangélicas. O tipo de cristianismo que vivenciamos em nossos dias não colabora para o correto entendimento das palavras de Jesus. Nós idealizamos que Jesus nunca irá nos permitir passar por certas coisas, nunca irá exigir certas mudanças de comportamento ou mesmo pedirá que renunciemos a algo que nos custe muito caro. A teologia da prosperidade, associada com o evangelho destituído de santidade, tem permitido que as pessoas façam tudo o que lhe convém. E isso, somado à superficialidade bíblica, tem feito brotar uma leva de seguidores de Jesus, que não tem produzido impacto na sociedade na qual estão inseridos. Os crimes de racismo, os altos índices de desigualdade social, a violência contra mulheres e crianças não estão acontecendo somente em países onde a maioria da população não é cristã. Muito pelo contrário, tais degradações do gênero humano têm se perpetuado e se intensificado em países majoritariamente cristãos. De acordo com o relato dos evangelhos, os discípulos só tiveram os seus entendimentos abertos depois de passarem pela experiência do Calvário. Depois de verem o Messias crucificado e terem a experiência com o Cristo ressuscitado. Acredito que em nossos dias, toda pessoa cristã alimenta a fé no Cristo ressuscitado. Mas penso que nem todo aquele ou aquela que diz ser uma pessoa cristã tem conseguido enxergar o Calvário, entender que não existe ressurreição sem antes o enfrentar da cruz. Viajar com Jesus implica em ter de passar pelo Calvário. Por isso muitas pessoas estão desistindo de caminhar sob a direção de Jesus e traçar o seu próprio roteiro de vida. Isso pode ser benéfico, menos dolorido no momento, algo bem atrativo para essa geração hedonista, mas as consequências têm peso de eternidade. Minha oração em seu favor nesse dia é que você não deixe que o seu entendimento seja entorpecido por preconcepções errôneas.
Não permita ser atraído por aparentes facilidades. Antes de deixar o túmulo vazio, Jesus teve de subir ao Calvário e preencher a cruz com seu corpo. No verdadeiro Evangelho, o destino é glorioso, mas a estrada é espinhosa. Este texto foi redigido pelo pastor João Batista Nunes de Medeiros, da Igreja Metodista em Itapecerica da Serra.